sobre a necessidade que nós temos de ter uma esperança firme para quando os tempos difíceis, quando os ventos, as tempestades chegarem, nós temos uma esperança. Termos uma esperança. A coisa mais triste, a coisa mais difícil que pode ser, é uma pessoa estar sem esperança, sem expectativa, sem nenhuma expectativa de que vai dar certo, sem nenhuma noção ou vislumbre de que está seguro, que está tudo sob controle. Uma das frases que mais nós ouvimos, e você sabe disso, é aquela frase que diz assim: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está cuidando de tudo. A gente ouve isso da boca de quase todas as pessoas. Mas essa frase, ela só faz sentido de verdade na vida de quem tem essa esperança viva nesse Cristo vivo. Quem realmente tem essa esperança que não morre no final. Essa frase só faz sentido de verdade na vida de quem exercita, de quem confia que isso é verdade. Nós precisamos manter viva a nossa esperança, irmãos. O Tomás, na hora que ele estava dirigindo aqui, ele falava que às vezes a nossa vida, ela vem como ondas, não é? Que vem e vão. Tem dia que está tudo bem, tem dia que está mal, tem dia que você está cheio de confiança, tem dia que você está lá embaixo, tem dia que você está alegre, outro dia você está abatido. E o que me sustenta nisso, se não for a esperança que eu tenho em Cristo Jesus? É aquela esperança que pode me manter calmo, sereno e tranquilo, mesmo quando as tempestades, as dificuldades, as provações baterem a porta da nossa vida. E elas vão chegar e elas chegam. E eu quero muito que cada um aqui hoje à noite tenha isso firme no seu coração. Uma esperança firme, uma convicção de que Deus está cuidando de todas as coisas. Que nós cremos num Deus vivo. Que Deus sabe da sua vida, Deus sabe das suas lutas, Deus sabe dos seus medos, sabe das suas preocupações, e fique firme, cheio de esperança, porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero ler inicialmente, nós vamos ler alguns textos hoje, mas iniciando Romanos 15 e 13. Romanos 15 e 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim: Romanos 15 e 13. Nós cremos que Deus está no controle. Nós cremos que muito em breve nós vamos vencer tudo isso que nós enfrentamos aqui neste mundo. Nós cremos nisso. E a palavra de Deus nos diz assim, Romanos 15 e 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de o quê? Esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que o Deus da esperança, o seu Deus, deve ser o Deus da esperança. O nosso Deus é o Deus da esperança. Por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus fala e cumpre o que fala. Ele promete e cumpre as suas promessas. Porque Ele é fiel. Então o nosso Deus é o Deus da esperança. E Paulo diz assim, que o Deus da esperança os encha. Encha você de alegria e paz. Por que alegria e paz? Por sua confiança nele. Por sua confiança nele. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, quando eu li esse versículo, eu falei, Senhor, eu não vou falar mais nada, lendo esse versículo e falando amém. Tá bom. Porque aqui nós temos tudo que nós precisamos saber. Olha, o nosso Deus da esperança, Ele vai colocar em você alegria. Ele vai colocar paz em você. Irmãos, quando a gente fala em ter esperança, eu não estou falando para você ter um pensamento positivo só.
Não é batendo nas suas costas e falando assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não, não é só isso. São palavras de um Deus que é fiel. É um Deus que ele diz, você pode se encher de alegria, de paz, porque ele está no controle. É uma alegria e uma paz que vem de um Deus que nós confiamos, que é fiel e faz com que a esperança se fortaleça em nossos corações. O que a gente está fazendo aqui nessa noite, se nós não crêssemos nesse Deus? O que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, se nós não acreditássemos nisso aqui, se nós não tivéssemos esperança? Quando eu digo que essa esperança que nós podemos ter não é um otimismo, não é um pensamento qualquer, mas é algo que traz como consequência da fé que nós temos em Deus. A esperança que nós temos e cantamos. Eu estava acompanhando os louvores sem falar nada para o Tomás, e o Espírito Santo, quem conduziu os louvores cantados aqui hoje à noite, estavam dizendo perfeitamente o que nós vamos falar aqui. Essa paz, essa alegria que nós temos, que nós cantamos, que nós vivemos, não é porque está tudo bem. Não é porque a gente está com tudo resolvido. Não, mas nós temos ela porque nós temos um Deus, o Deus da esperança, que coloca paz e alegria em nosso coração, porque Ele está no controle, e Ele tem promessas e é fiel para cumprir. Nós precisamos manter essa alegria. Nós precisamos manter essa paz. Meus irmãos, quando surgirem coisas na nossa vida que queiram roubar a sua paz e a sua alegria, lembre-se disso. O meu Deus é o Deus da esperança. Meu Deus é o Deus da esperança. E eu pergunto para você, o seu Deus é o Deus da esperança? Ou o seu Deus é o Deus da desilusão, da preocupação, da dúvida, do medo? Não. O meu Deus, e a Bíblia nos diz, o nosso Deus, o Deus da esperança. Eu não preciso ter medo. Eu não posso perder minha alegria. Eu não posso perder minha paz. Não posso. Nós sabemos que o nosso adversário, ele trabalha para roubar a sua paz e a sua alegria. O diabo, ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar a sua esperança. Ele quer fazer com que eu e você acreditemos que não dá mais certo. Ele quer fazer com que eu e você acreditemos que está tudo acabado, está tudo ruim, está tudo perdido, está tudo destruído. É isso que ele quer que nós acreditemos. E infelizmente, muitas vezes nós que lemos a Bíblia e conhecemos a palavra de Deus, acabamos acreditando nisso. Mas ele anda trabalhando. E a Bíblia nos apresenta um que vem para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer. Mas aí eu lembro que o meu Deus, o Deus da esperança, Ele é que me dá alegria, Ele é que me dá paz, e Ele cumpre as suas promessas. Eu preciso manter essa minha esperança. Eu preciso lembrar o que ainda está em Romanos, se você estiver acompanhando aí, voltar alguns capítulos, um texto que a gente lê sempre eles, capítulo 8, verso 37. Olha por que eu posso ter esperança, olha por que eu posso ter alegria e paz, esse Deus derramando isso ao meu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz em Romanos 8:37, a palavra de Deus diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa esperança que nós temos, ela deve nos fazer ficar otimistas, alegres, sabendo que nada me separa do amor de Deus. O nosso inimigo, a Bíblia nos diz, Pedro apresenta lá dizendo, ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém para tragar. Ele anda em derredor da nossa vida. Ele quer destruir a sua alegria. Ele quer destruir a sua paz. Ele quer roubar a sua esperança. Mas aí nessas horas eu preciso ser lembrado disso aqui. Que nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem esse Deus da esperança como seu Deus?
Você confia nele? Você já entregou sua vida nas mãos do Senhor e descansa nele? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Se você aqui hoje à noite é um homem ou uma mulher que um dia já aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, já entregou a sua vida nas mãos dele, já tem ele como seu Deus, esse Deus da esperança, não permita que nada venha roubar a sua paz, que nada venha roubar a sua esperança e nada venha tirar a sua alegria. Não permita, não deixe, não dê esse prazer ao nosso adversário, que ele quer tirar isso de você. O que o inimigo mais aprecia ver, o que ele mais se alegra, é ver um homem, é ver uma mulher que já foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus, com seu semblante abatido, desanimado, cheio de medo. Isso o diabo fica feliz quando vê isso. Agora, o que irrita mais o nosso inimigo é ver um homem ou uma mulher que, mesmo passando por problemas, mesmo passando por dificuldades, mantém o seu semblante alegre, cheio de esperança, porque confia no Deus que vive e reina para todo sempre. Ah, mas isso enfurece o nosso adversário. Mas aí nós encontramos o que a Bíblia diz, que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Então eu não preciso preocupar. Eu preciso entender que se eu entreguei os meus planos nas mãos de Deus, se eu entreguei os meus sonhos nas mãos de Deus, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Jeremias 29:11 nos diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Os planos de Deus para nós, os propósitos de Deus para nós, são esses que nós lemos aqui. São promessas de estar cuidando. Sabe, Deus tem o melhor para nós. Deus sabe o que está fazendo. E eu preciso crer nisso. E eu preciso descansar nisso. Eu não sei o que você vive. Eu não sei o que você passa. Mas eu quero que você tenha Deus por âncora da sua vida. Você tenha a sua esperança firmada nele, sabendo que Ele está no controle, cuidando. Deus tem as suas promessas e Ele usa e Ele cumpre. E é por isso que nós podemos ter paz, ter alegria e manter a esperança. Quando eu estava estudando esses dias sobre esperança, eu estava pensando a esperança na vida do cristão, a esperança que nós temos. Eu estava pensando, ter esperança, um cristão, um homem ou uma mulher que já tem Cristo como Salvador, ter esperança não é uma opção. Não é uma opção. Isso é essencial. Quem tem Cristo como Senhor e Salvador, é essencial que mantenha a esperança. Eu tenho que manter a esperança. Porque se eu não mantiver a minha esperança viva, as duas coisas não vão caminhar. Ou eu sou um cristão cheio de esperança e caminho no centro da vontade de Deus, crendo nele, em paz, em alegria, em comunhão com ele, ou eu sou um homem frustrado que falo de Deus, mas vivo duvidando do que Deus pode fazer. Porque a esperança, ela é essencial. Ela é fundamental. Hebreus 6:19 nos diz assim, o escritor aos Hebreus, capítulo 6:19. E aí entra o que eu vi hoje lá, que me lembrou desse versículo. Hebreus 6:19. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Temos esta esperança como âncora da alma, sabendo que bata as correntezas, venha o que vier, minha vida está segura. A minha âncora deve ser a esperança nesse Deus vivo. Como é que está a sua esperança? Será que você é um daqueles que já estão destruídos, abatidos, abalados, duvidando, pensando que é o fim, pensando que não dá mais, pensando que não dá, vai dar certo, nada vai dar certo, tudo vai dar errado? Eu tenho que manter a esperança. A âncora da alma
é que vai levar a uma visão, a uma motivação, é que vai me disciplinar a caminhar. Se você não tiver uma esperança, você não vai enxergar nada pela frente. O que leva a pessoa a desesperar? Falta de uma visão. Não tem esperança nenhuma. Vai caminhar que jeito? Vai enxergar o que para o amanhã? Se você não tem esperança que vai acontecer, você não consegue ver o amanhã. Você não consegue ver nada dar certo. Você não tem motivação nenhuma. A pessoa que perde esperança, ela perde motivação. Eu vou continuar vivendo para quê? Fazendo para quê? Se já não dar certo mesmo, se vai dar tudo errado. Perdeu motivação. Eu perco a disciplina. Cuidado, obediência. Para quê? Ela está dando tudo errado mesmo. É por isso que a esperança não é opção, ela é essencial na vida do cristão. Ela é âncora, ela é fundamento. A esperança dá descanso e dá paz para a alma. E é por isso que o escritor aos Hebreus fala que essa esperança tem que ser a âncora da alma. É o que faz a nossa alma ter paz, é essa esperança que Deus coloca em nossos corações. Um coração que não tem a âncora da esperança, ele não se acalma, ele vive afligido. Ele deita para dormir à noite e não consegue dormir tranquilo, porque está cheio de inquietação e preocupação. Toda hora a cabeça só pensando coisa ruim, coisa errada, coisa ruim. Por quê? Porque não tem âncora na alma, não tem essa esperança para sustentar. Mas quem tem, vai viver o que o salmista nos diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque sei que o Senhor está cuidando. Quando começa a surgir os pensamentos maus, aqueles medos, aquelas preocupações, você fala: não preciso nem preocupar com isso, porque Deus já está cuidando. Está tudo no controle de Deus. Nada. E sabe, a esperança vai ganhando força. Ela vai ganhando força na nossa caminhada. Eu preciso alimentar essa esperança. E eu quero falar para você hoje à noite que talvez está com essa esperança bem fraquinha. Talvez está com esperança fraca. Esperança que as suas coisas vão acontecer. Esperança fraca na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Seja onde for que a sua esperança está bem fraquinha. Eu quero te dizer hoje à noite: alimenta essa esperança. Fortaleça essa esperança. Lembra bem, esperança é algo bíblico. Esperança é algo bíblico. Nós recebemos pela fé. Ainda em Romanos, capítulo 5, versos 1 e 2... Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, a qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu recebi essa esperança pela fé. É algo que eu recebi no dia que eu entreguei a minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Essa esperança viva, ela veio morar, brotar no meu coração. Um coraçãozinho talvez já estava tão destruído sem esperança. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, você um dia já tomou uma decisão na sua vida. Talvez essa esperança que um dia foi plantada aí está tão fraquinha. Hoje à noite eu quero te convidar a fortalecer ela, a alimentar esta esperança, a manter viva essa esperança. Não deixe que essa esperança se apague, porque isso é algo que vem de Deus, vem do alto. É uma esperança viva num Deus vivo que nós recebemos. E como é que eu cultivo essa esperança? Como é que eu mantenho essa esperança? Talvez você está falando: mas Paulo, mas é tão difícil. Deixa eu te dizer, tem algumas coisas rápidas que você vai ouvir agora que poderão ajudar. Sabe, primeira coisa, mantenha as práticas corretas para manter essa esperança. Paulo, escrevendo a Timóteo no primeiro capítulo, no capítulo 4, versos 7 e 8, Paulo diz assim, 1 Timóteo 4, 7 e 8: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando: olha, rejeita, ignora certas conversas, certas ideias, não é? Ele usa a expressão fábulas profanas de velhas. Paulo está falando: deixa isso de lado, rejeita essas coisas e exercite-se na piedade.
Paulo traz um paralelo aqui, e por vezes Paulo fala de atividades físicas. Paulo traz um paralelo dizendo, olha, o exercício físico, ele é de pouco proveito se comparado com a vantagem, com os benefícios de exercitar a piedade, de exercitar a fé, de manter a esperança firme. Paulo não está falando que você não se exercite, mas Paulo está falando que é muito mais importante, é muito prioritário na nossa vida exercitar a piedade, a confiança, a fé, porque é isso que vai fazer a sua esperança estar firme. Tome algumas atitudes, mantenha as atitudes corretas. Sabe, nós precisamos reabastecer diariamente essa esperança. Eu preciso me alimentar de esperança. Todos os dias eu preciso orar, eu preciso conversar com meu Deus. Eu preciso louvar, eu preciso meditar na palavra, porque às vezes a gente se enche de notícia ruim, de preocupação, de informação e não se abastece na presença de Deus. Eu preciso reabastecer diariamente o meu coração com esperança. E é por isso que Jeremias lá no seu livro Lamentações, ele diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu tenho que me alimentar disso. Agora a pessoa vai ficando abalada, abatido, entristecido, frustrado, e só pensando nos problemas, nas questões difíceis, no que passa, e não ora, não lê a Bíblia, não medita, não louva, não reabastece de esperança. Você não vai. A gente é reflexo do que a gente está cheio. A gente é reflexo do que a gente está cheio. Se você se encher de esperança e se alimentar todos os dias disso, sabe, você vai estar reconquistando aquela esperança que Paulo diz lá em Romanos, que foi plantada um dia na sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa, para você fazer essa esperança brotar de novo, eu quero te convidar a concentrar na bondade de Deus, a olhar, a pensar todos os dias na bondade de Deus e não nos problemas. E não nas coisas que querem fazer você perder a esperança. O problema é que a gente tem a tendência de concentrar só no que está dando errado. Só naquilo que quer fazer você perder a esperança. Sabe, concentre-se na bondade de Deus, foca nisso. Deus é bom o tempo todo, Deus está comigo o tempo inteiro, Deus não me abandonou, Deus tem os seus planos, Deus está cuidando de mim, eu tenho que me concentrar nisso. O problema é que a pessoa fica só pensando no problema, nas dificuldades, no que está dando errado, e enche a cabeça só disso. Aonde que vai ter um espaço para esperança aí? Não vai ter. Não vai ter. Eu tenho que pensar nas coisas que são do alto, como Paulo escreveu. Tenho que me concentrar nisso, no que Deus está fazendo, em quem é Deus, no Deus que eu sirvo. A pessoa só fala de problema, só pensa nas dificuldades, só pensa no que está passando. Paulo, mas é difícil, eu estou passando por tanta coisa. Mas quem controla a sua mente é você. O diabo ele pode até cochichar, mas quem controla é você. Esses dias eu falei isso numa reunião lá. Tem hora que vem coisa na sua mente que a gente até assusta. Por que eu estou pensando isso? Mas quem vai permitir esse pensamento ter força aí dentro é você. Você pode muito bem expulsar isso da sua mente e começar a pensar no Deus bondoso que você tem. Quando você começar a pensar coisas que não deve, vai ouvir um louvor, vai ler a Bíblia, vai orar, concentra na bondade de Deus. Concentra lá. Lembra desse Deus, isso vai fazer com que a esperança volte a brotar no seu coração. O problema é que as pessoas às vezes ficam pensando tudo que pode dar errado, não é? E não pensa no Deus que faz tudo dar certo. A pessoa só pensa em tudo que dá errado. E pode acontecer isso, e se acontecer, e se acontecer, e se... E aí começa, não, vai concentrar no que vai dar certo. E outra coisa, para a gente ter esperança, eu estava estudando isso aqui, para a gente ter esperança e manter a esperança viva, eu preciso de parar de comparar a minha vida com a vida dos outros. O que mais faz as pessoas perderem esperança é ficar comparando a minha vida com a vida dos outros.
Porque para mim é assim, mas fulano, olha lá, fulano tá tão certo. Olha, fulano dando tudo certo para ele. Olha lá, se fosse o fulano, se meu marido fosse o fulano, se minha esposa fosse fulano, se minha casa fosse igual à casa do fulano, se o meu emprego fosse igual ao do fulano, se o meu carro fosse igual, se a minha família, sabe? E para de comparar. Isso vai fazer você perder a esperança. O que mais gera frustração, isso já é a psicologia quem diz, o que mais gera frustração no coração de uma pessoa chama-se comparação. Sabe por quê? Porque a gente só compara com quem está melhor do que você. Você nunca compara com quem está pior. Então, se você tem uma moto, você não vai comparar quem está de bicicleta. Você vai comparar quem está num carro, numa moto maior. Você está de bicicleta, você nunca compara em quem está a pé, mas você vai comparar em quem está numa moto ou em algo melhor. A nossa vida é assim. A gente olha para o que estamos passando hoje e você vai pensar apenas no outro que está melhor, mas não pensa o quanto já foi pior. E aí você perde a esperança. É parar de comparar, ficar comparando. Concentra no Deus que nós servimos, nas promessas dele, no que ele já fez até aqui, no que ele vai fazer, e descansa o coração. E você vai ter esperança. Evita ficar comparando. Sabe? Evita. Pare de olhar o que está dando certo no outro, o que não está, porque às vezes o problema nem existe. Eu vou falar uma coisa, eu já conversei com muitas pessoas que vieram falar comigo com um problema enorme. Porque o meu problema... E na verdade, quando a gente se conversa, a gente percebe que o problema nem existe. O problema está na forma de olhar. É porque está olhando tão errado que faz um problema existir, outro não tem problema. O problema às vezes está no jeito de olhar, você acaba vendo problema, outro não tem. Então, cuidado com a forma com que você está olhando. Talvez o diabo está roubando a esperança da sua vida pela simples forma com que você está olhando a situação que você está passando. Peça para Deus te ajudar a ver como Ele vê. Peça a Deus para ajudar a ver a sua vida como Ele está vendo. Peça a Deus para ajudar a olhar a sua vida pessoal, profissional, familiar, do jeito que Ele está vendo. E descanse o seu coração. E comece a falar de esperança. Compartilhe esperança. Sabe? Plante esperança no coração dos outros. Plante esperança. Seja uma pessoa que tenha boas palavras, palavras de vida, palavras de esperança, de ânimo. Sabe? Nós precisamos corrigir, cuidar da nossa fala. A palavra tem muita influência. Às vezes é uma pessoa que vive com a boca cheia de desgraças, de problemas, de tristezas, e quer ter esperança. Não tem. Para de falar nos problemas. Para de concentrar ali o que você fala. Comece a plantar vida. Olha as suas emoções. Como é que estão as suas emoções? Talvez você está com as emoções tão invertidas. Pessoa que escolhe ficar para baixo, ficar e foca, e desanima, e se entrega, e acaba com a esperança. Seja grato pelas bênçãos que o Senhor tem dado para você. Olha quantas bênçãos Deus já te fez. Às vezes a pessoa só quer olhar os problemas, aquilo que não fez. Mas tanta coisa que Deus já fez, perde a esperança. Sabe, irmãos, eu estive meditando isso durante essa semana e pensando como nós temos motivos de ter esperança e às vezes por coisas tão pequenas a gente está perdendo a esperança que nós temos plantada em nossos corações por Deus. Tanta coisa boa acontecendo, mas é aquela história, não é? 9 boas e uma ruim, esquece as 9 e só foca no que não presta. É esse o grande problema. Às vezes tem 9 coisas boas, a uma que não está do jeito que você quer. Aí você foca só nela. E só fala nela. E a boca só fala do problema. Só fala da dificuldade. E isso é desgastante. Cuidado com as palavras, eu volto a dizer. Cuidado com isso. Isso desgasta. Isso desgasta a vida. Desgasta relacionamento. Isso é terrível. Foque na esperança. Agradeça a Deus pela esperança. Meus irmãos, nós que já participamos da ceia do Senhor, e agora eu falo para você que participa da ceia, que amanhã, permitindo o Senhor,
vai partilhar o pão e o vinho. Aquilo ali, meus irmãos, aquilo ali é um motivo de esperança que nós temos. Quando nós partilhamos os emblemas na ceia, nós somos relembrados que um dia Cristo Jesus, na cruz do Calvário, trouxe vitória para nós, trouxe vida, libertação do pecado, do inferno, do poder de Satanás. Cristo nos trouxe vida e esperança. Quando nós partilhamos aqueles emblemas, nós precisamos lembrar disso e restaurar a nossa esperança. Que simbolismo precioso lembrar. Quando partimos o pão do corpo de Cristo Jesus, partido, sofrido por mim e por você. Quando partilhamos o vinho, lembrando daquele sangue que um dia passou por nossas vidas, perdoou os nossos pecados. Jesus na cruz morrendo, ressuscitou e está vivo, e com ele nós também ressuscitamos e temos vida, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Ah, meus amados, nós não podemos deixar de crer que Deus está no controle de todas as coisas. O governo de Deus sobre todas as coisas é algo real. É algo real. O controle de Deus sobre a sua vida é real. É real, isso é verdade. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando do seu trabalho. Deus está cuidando. Isso é realidade, é verdade isso. Você crê nisso, sim ou não? Ele está cuidando. Isso é uma verdade. Nós precisamos acreditar nisso e descansar, esperar no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Essa esperança foi plantada e nós temos que cultivar. Se a gente se entregar, a gente vai perder a esperança. E é por isso que existem tantos cristãos nesse mundo frustrados, desanimados, desesperados, sem esperança, quando Cristo na cruz do Calvário já conquistou essa esperança para nós. A gente vai terminar. Eu quero muito que você hoje possa ir para sua casa e os que vão ficar aqui possam manter esta esperança viva nos seus corações. Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 8 ainda, no verso 25, Paulo diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Se eu espero aquilo que eu não estou vendo, eu espero com paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Você espera, você crê. Você crê que Deus está cuidando. Você crê que Deus está sabendo tudo que você está passando. Ele sabe. Ele conhece. Nós podemos não enxergar, mas Ele conhece. Então espere com paciência. Tenha paciência. O que mais tem roubado a esperança das pessoas também é a falta de paciência. Não sabe esperar em Deus. Começam a se preocupar. Existe um processo. Existe um processo. A gente mantém a esperança viva, mas a gente lembra que tem um processo, uma caminhada. Você lembra aquela história do povo de Israel, quando Deus chamou eles lá no Egito e disse: tem uma terra prometida para vocês, uma terra que mana leite e mel. Sabe o que aconteceu? Foi uma promessa, não foi? Mas entre aquela promessa e a chegada lá naquela terra, existiu um deserto, existiu um processo. E esse processo é o que fez com que todos aqueles que saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, morressem no deserto. E por que eles morreram? Porque eles não tiveram paciência de suportar o processo. Então existem as promessas de Deus, mas talvez você está passando o processo. Tenha paciência, espera o processo, deixa Deus conduzir. Não desespere, não perca a esperança, não perca a paciência, porque só vai chegar lá na terra prometida quem tiver paciência de suportar o processo. Não perca as bênçãos de Deus para a sua vida por falta de paciência de esperar o processo, a jornada, a caminhada. Deus está cuidando e tem o melhor para você. Agora tenha paciência, espere o processo, descansa,
Deus está cuidando. Deus cuidava tanto daquele povo no deserto, irmãos, que nem o sapato do pé deles estragou durante a viagem. 40 anos, com o mesmo sapato, o sapato não desgastava, andando na areia quente. Deus cuidou tanto daquele povo que o pão caía do céu todo dia para eles comerem. Deus cuidou tanto daquele povo que a água saía da pedra para eles beberem. E ainda assim o povo não suportava o processo, reclamava de Deus, não tinha paciência. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. Ele não vai deixar faltar. Ele não os abandona. Descansa. Descansa. E mantenha a esperança. Viva o processo. Você vai chegar à terra prometida. Você vai chegar lá. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é o Deus da esperança. Amém? Vamos orar? Eu quero muito que você hoje à noite possa ir dormir bem tranquilo, sabendo que Deus está cuidando, sabendo que não tem nada fora do lugar. Não deixe o inimigo querer colocar na sua cabeça, querer colocar na sua mente que tem alguma coisa errada. Não deixe o inimigo querer fazer você enxergar que tem alguma coisa fora do lugar. Não permita isso. Está tudo sob o controle de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Agradecemos ao Pai pela palavra que nós temos em nossas mãos. Essa palavra que nos traz a revelação de um Deus da esperança. E esse Deus da esperança coloca, planta através do Espírito Santo essa esperança em nossos corações. E é nessa esperança que nós caminhamos, é nessa esperança que nós estamos aqui nesta noite. Obrigado a Deus pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. Sabemos que neste mundo nós enfrentamos muitas vezes momentos difíceis, nós enfrentamos momentos de preocupações, muitas vezes de incertezas, mas nós nos colocamos na Tua presença agora, ó Pai, prontos a receber do Senhor o fortalecimento, o ânimo, a restauração para manter essa esperança. Ó Deus, o Senhor que sonda os corações de cada pessoa aqui, eu quero pedir que o Senhor esteja, ó Pai, trabalhando em vidas, em mentes aqui. Pessoas que talvez estavam com a esperança abalada, preocupados, com medo, que hoje à noite possam estar, ó Pai, ao terminarmos esse culto, animados, fortalecidos na Tua presença, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Leve-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de paz, de descanso. Eu oro, ó Pai, por essa família onde nós estamos aqui. Eu oro pelo Doda, pela Nise. Abençoa, ó Pai, esse casal. O Senhor conhece a vida deles, o Senhor sabe o que eles passam, o que eles enfrentam. O Senhor conhece os desafios. Nós clamamos ao Pai, abençoa a vida da Nise, abençoa a vida do Doda, que eles possam se firmar cada dia mais na Tua presença, te servindo, honrando e glorificando o Teu nome, ó Pai. Amém. Acampe os Teus anjos ao redor dos muros dessa casa, que nada de mal venha entrar neste lar, nesta família, ó Pai, que o inimigo não venha ter vitórias neste lugar, mas que a Tua presença possa ser real nessa casa. É a oração que nós fazemos. Entregamos ao Pai os nossos irmãos, essa comunidade nas Tuas mãos. Que o Senhor possa dirigir todas as coisas e que em todo o Teu nome seja honrado e glorificado. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos a todos que chegaram aqui. E desde já fica o convite para o próximo sábado, ali na casa do irmão Loza, o nosso culto de ação de graças, lá pela passagem do aniversário do nosso irmão, sábado que vem, lá na casa do irmão Loza. Eu ia falar lá em Lagoa de Dentro, mas aqui em Lagoa de Dentro, né? Do outro lado da cerca. Deus abençoe a todos. Nossa reunião está terminada. Amanhã, 7 horas, a ceia do Senhor, e 7h30 o culto de celebração. Ótima noite. Que todos nós possamos ir desfrutando da doce paz do Senhor.